Olá, pessoal. Bem-vindos aí ao curso de FortiManager, né? Um dos tópicos do NSE 5. Nós vamos estar falando aí do primeiro módulo aí, que é a introdução e a configuração inicial. O que acontece? Esse capítulo é dividido aí em 4 grandes partes aí, né? Falar um pouquinho das características, dos conceitos básicos aí do FortiManager. Ainda nesse tópico a gente fala aí da configuração inicial e de alguns casos de uso aí. Primeira coisa, vamos entender aí alguns conceitos básicos do FortiManager, entender o conceito de ADONs, como ADONs são usadas para controlar, administrar aí os elementos dentro do FortiManager. Bom, primeira coisa, acho que entender o que é o FortiManager, né? Eu brinco com os alunos dizendo que o FortiManager é um grande canivete suíço da Fortinet, né? O FortiManager é um software que permite um gerenciamento centralizado, não só do FortiGate, que é o Firewall, né, que é o carro-chefe, né, o principal produto que a Fortinet tem hoje, com certeza é o FortiGate, mas o Manager, ele permite você gerenciar todos os fortes aí, né, FortiAP, FortiSwitch, FortiWeb, FortiMail, enfim, eu consigo ter uma gerência centralizada, né, aplicar configurações por atacado, né, para esses vários conjuntos de dispositivos Fortinet ali. Além disso, eu posso também utilizar o FortiManager como um FortiGuard local. Então, lembrando aqui para quem fez os cursos de FortiGate, né, o FortiGuard é um serviço na nuvem que faz o gerenciamento das subscrições, das licenças que os seus equipamentos podem rodar, toda a parte de atualização do UTM, né, do tratamento unificado de ameaças aí, web filter, assinaturas de IPS e por aí vai. Ao invés de fazer com que as máquinas vão até a internet fazer os upgrades, né, você mantém o FortiManager como um FortiGuard local e esses updates são baixados do Manager para os teus dispositivos locais. Então faz uma gerência centralizada. Eu posso provisionar também configurações de forma automatizada, né, entregar as configurações para os elementos que estão debaixo dele. O foco maior do curso realmente é FortiGate, tá? É o manager que está gerenciando os firewalls. Mas, como eu havia comentado, ele também pode fazer isso com praticamente toda a linha de produtos Fortinet. Outra coisa também, né, o manager ele pode trabalhar também como um mini FortiAnalyzer local. Ele também faz controle de log e report. Obviamente, ele tem uma limitação maior do que o Analyzer, né? O Analyzer consegue trabalhar com um volume de dados muito maior, mas o fato é que o Manager consegue ser um servidor de logs aí e report, desde que eu tenha um volume menor de dados, ele também se presta a isso. Por isso que eu falei que é o grande canivete suíço. Então, a questão das features propriamente ditas, né, eu posso rodar scripts para automatizar tarefas aí a partir do FortiManager. Como nós havíamos comentado, é um repositório aí, é um painel central para VPN, fazer a configuração de FortiAP, FortiSwitch, a configuração do Fabric, propriamente dito, né, a conexão dos elementos, né, eu posso tratar a gerência dos elementos interligados, aí descobrir o Fabric, toda a infraestrutura de comunicação, as interconexões entre os dispositivos, né? Posso gerenciar pelo Fabric todos os devices via Manager. Ele é um mini FortiAnalyzer, como eu havia comentado com vocês, também trabalhando com log report. Um recurso bastante interessante aí, a gente tem o FortiMeter. O que é isso? A Fortinet ela consegue vender o uso de firewalls no programa on demand, né? Então, ao invés de você comprar FortiGates vitalícios para usar com seus clientes,
você paga por VMs Fortinet sob demanda, né? Então, é aquela questão da elasticidade da nuvem. Quando você precisa de mais VMs, você paga mais. Quando você precisa de menos VMs, né, então você paga menos e ele desprovisiona, né, parte das VMs ali e parte dos recursos dessas VMs dos clientes. Então, você tem esse conceito de nuvem de elasticidade, pagar apenas pelo que usa, né? Com o FortiMeter, e a gente pode gerenciar isso pelo FortiManager. Além da gerência centralizada, a gente vai entender um pouco melhor como essa gerência funciona nos capítulos, o conceito de ADONs, né, que são os Administrative Domains, né? Eu posso separar os dispositivos numa visão lógica, que é a ADON, então eu posso separar alguns firewalls que estão numa determinada região ou que tem uma determinada versão de firmware e gerenciar eles de forma independente. Aquilo que eu falei para vocês também, o manager faz o gerenciamento do firmware, gerenciamento das atualizações, trabalha como um mini FortiGuard local. O conceito de ADON, como eu havia comentado com vocês, então eu tenho grupos de dispositivos, eu agrupo dispositivos, seja pela versão de firmware, seja pela localização geográfica, posso atribuir administradores locais que vão ter poder somente sobre aqueles dispositivos dentro da ADON, né, dentro dela. É um conceito diferente de VDON, que vocês devem ter visto no Firewall do FortiGate, tá? Como o slide nos mostra, eu posso ter uma ADON com vários FortiGates dentro. E eu também posso ter apenas uma VDON dentro do domínio administrativo. Então, por exemplo, aqui, ó, a ADON 1 tem os FortiGates 1 e 2, com todas as VDONs que eventualmente eles tenham. Mas o domínio 2, né, o ADON 2, só tem o FortiGate 3 inteiro e apenas uma VDON do 4, né, como a gente viu aqui. E a ADON 3 só tem aí as VDONs 2 e 3 do FortiGate 4. Então, isso me dá um controle, uma flexibilidade grande aí. Eu posso também ter mais de um administrador por ADON, né? Então, eu posso fazer com que o administrador A, por exemplo, ele cuide de 2 domínios, o administrador B só tenha permissão no ADON 3, que é o que ele está nos mostrando aqui. Então, tem uma grande flexibilidade. A gente vai estar trabalhando isso nos laboratórios, né? Criação de novas ADONs, atribuição de administradores para esses domínios. O número de ADONs que você pode criar varia muito de FortiManager para FortiManager, tá? A gente vai estar falando disso um pouco mais à frente aí. Legal. Algumas questões de revisão aí. Qual que é o propósito de ADONs no FortiManager? ADONs permitem o FortiManager atuar como um FortiGuard local, ou o ADON tem a função de dividir a administração dos dispositivos e restringir o acesso do administrador? 1 ou 2? Eu acho que aqui ficou claro, né, que realmente é o 2. A função da ADON é dividir a administração. Perdão. Próxima questão. Qual que é o principal benefício de se usar FortiManager como FDN local? Primeiro ou segundo? Reduzir o delay e o uso de banda da internet ou manter um diretório de servidores locais, né? A ideia de ter um FDN local, de ter um FortiManager local, é justamente reduzir o delay e o uso da banda da internet, né? Uma espécie de proxy, né? Ou seja, na hora de buscar as atualizações, eu vou direto no FortiManager e não no serviço FortiGuard na nuvem, né? Não no serviço FortiGuard na internet. Ok, o que nós temos aqui
agora a parte de conceitos básicos, né? O que ele está trazendo para a gente ali, falar um pouquinho das diferenças entre o Manager e o Analyzer, né? Como a gente havia comentado antes, o Fort Manager pode assumir as funções do Fort Analyzer. Eles, inclusive, têm um hardware. O hardware basicamente é o mesmo, né? Até o painel de controle, o painel administrativo é muito parecido, né? Existem as funções de reporte do Analyzer no Manager. Eu preciso ativar essas funções, elas não vêm ligadas por padrão, tá? São features que vêm desligadas, que eu preciso ativar a visibilidade. Mas é sempre bom lembrar que o Manager faz o trabalho do Analyzer com um volume menor, né, em uma quantidade limitada de logs. E trabalhar com log é muito intensivo, né, é muito comilão de recursos. Então, se você tem uma rede muito grande, ainda vale a pena você trabalhar com o Analyzer mesmo, né, com uma caixa específica para logs. Mas a ideia aqui é que eu posso usar o Manager como um pequeno Analyzer, né? Consigo aí enxergar os painéis básicos para controle dos logs. Eu posso ter o Analyzer, inclusive, contido numa EIDON, né? Ou em algumas EIDONs aqui, em domínios administrativos diferentes, independentes. Quando você habilita o Analyzer, você junta o melhor dos dois mundos, né? Você tem a gerência centralizada do Manager e a capacidade expandida de armazenar e manipular os logs do Analyzer. Então, o ideal, né, seria você ter os dois produtos. Uma coisa não substitui a outra, né? Acho que é uma coisa importante que ele comenta ali para nós. Uma coisa não substitui a outra. O interessante era você ter o Manager e o Analyzer para suprir essa questão da escalabilidade, né, de análise dos logs aí. O que eu tenho dentro do Fort Manager que nós vamos estar explorando no decorrer do curso, né? O Fort Manager, ele tem dois grandes bancos de dados, né? Então ele tem um banco de dados de dispositivos, que eu controlo aí pelo módulo de gerenciamento de dispositivos. E eu tenho um banco de dados de políticas e objetos, que é um database diferente e independente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o gerenciamento da configuração dos dispositivos é em separado das políticas, tá? Por exemplo, se eu faço um rollback de uma versão antiga de configuração da caixa, é só da configuração mesmo, né? Rota, hostname, coisas que têm a ver com a caixa. Política é um database diferente, independente, que ele armazena. Então, eu consigo entregar configuração para os dispositivos, eu consigo gerenciar as versões de policies e objetos em separado. O Manager, ele consegue também ali ser um FortiGuard local, né? Fazendo um cache dos serviços de subscrição, como a gente havia comentado. Consegue trabalhar também como um analyzer local, né? Então, ele tem os módulos, né? As APIs que tem ali, os painéis que me permitem fazer as configurações são os MEAs, aí, os módulos de gerenciamento, as APIs de gerenciamento embutida são os MEAs que nós vamos estar vendo no decorrer do curso aí. Então, ele tem todas essas funcionalidades estão dentro do Fort Manager. Gerenciar os dispositivos, gerenciar as políticas e objetos, gerenciar os logs, né? São as três grandes frentes locais, fora servir de cache para subscrição. Então, essas são as funções aí do Manager. Nós havíamos comentado que para poder melhor administrar os elementos no Manager, nós dividimos em EIDONs, né, em domínios administrativos. Existe uma EIDON global, que é aquela primeira que é criada, né? Todos os objetos são criados na EIDON global. Eu posso criar
outras EIDONs, outros domínios administrativos e colocar objetos lá dentro, né? Quando a gente fala de objeto, a gente pode colocar aí objeto mesmo de firewall, dispositivo, política, né? Cada EIDON pode ter um conjunto de elementos independentes, políticas e objetos dispositivos que só existem naquele domínio. Na EIDON global, eu tenho políticas que ele chama política de cabeçalho e rodapé, né? O que é isso? Eu posso criar uma política que vai ser a primeira policy a ser executada em cada EIDON, né? Ou a última política que vai ser executada em cada EIDON, por isso cabeçalho e rodapé. Então eu posso impor, a partir da EIDON global, comportamentos que vão se repetir em todas as outras EIDONs, tá? Apesar de cada EIDON poder ter a sua própria, seu próprio conjunto de políticas, seus próprios dispositivos ali. Temos o Device Manager, né, que é o gerenciador de dispositivos aí, para eu conseguir identificar, encontrar os elementos gerenciados por IP, por número de revisão, um histórico de todas as configurações que foram feitas nos dispositivos, né? Posso fazer rollback aí para uma versão antiga de configuração das caixas, tudo isso dentro do gerenciamento que a gente vai estar enxergando melhor nos laboratórios aí. Então essa é a visão geral que a gente tem ali, ó. Eu tenho, cada EIDON tem seus próprios dispositivos, cada EIDON tem seu conjunto de políticas e objetos. Esses objetos, essas configurações eu posso entregar para os equipamentos de forma individual. Se necessário for, eu posso importar um dispositivo ou uma política de uma EIDON para outra, tá? Isso é possível de ocorrer também. Posso fazer um import, export de políticas entre as EIDONs. E lembrando que na EIDON global eu também consigo impor políticas que vão ser sempre a primeira ou a última a ser executada em cada domínio. Não preciso necessariamente impor política de cabeçalho e rodapé em todas as EIDONs, eu escolho qual EIDON eu quero impor aí essas políticas globais, né? Então, ciclo de vida aí com relação ao gerenciamento de dispositivos, né? Eu posso fazer aí o deployment, né? Eu posso fazer uma configuração inicial, tenho, por exemplo, um FortiGate novo, eu posso fazer a implementação, a entrega das configurações aí, tanto do dispositivo quanto de políticas, por exemplo, para os FortiGate, que é o nosso principal foco aí. Depois eu tenho a monitoração, né? Eu tenho uma monitoração proativa da saúde dos dispositivos, qualquer indisponibilidade, qualquer problema, o dashboard do manager nos alerta. Posso fazer a manutenção, posso fazer upgrade de software, posso entregar novas políticas para os dispositivos. Então, tanto posso fazer o gerenciamento, a alteração das políticas, como a atualização do firmware, né? Que é o maintenance e upgrading que ele coloca aí para nós. Então, essas 4 tarefas básicas aí, eu posso fazer a partir do Device Management, né? A partir da guia do painel de gerenciamento de dispositivos aí. Questões de conhecimento. Qual sentença sobre a EIDON global é verdadeira? A mesma política pode ser marcada para múltiplas EIDONs ou a Global EIDON Rules são automaticamente instaladas nos dispositivos gerenciados? Primeira ou segunda? Nós falamos que elas podem ser e que não são obrigatoriamente sempre são instaladas nos dispositivos, mesmo porque cada EIDON é um domínio independente, né? Eu posso até ter políticas de cabeçalho e rodapé se eu quiser impor alguma coisa global, mas se eu não fizer, cada domínio administrativo tem suas próprias policies que são totalmente independentes aí. Isso é importante de nós termos em mente. Que informação é registrada no Device Manager Layer para dispositivos gerenciados no FortiManager?
Common Add-on Object Database ou Real-Time Status dos dispositivos gerenciados? O que eu tenho ali são... eu tenho o status em tempo real dos dispositivos gerenciados, tá? Uma coisa importante é a seguinte, né? Que nós vamos ver com mais detalhes aí. Quando eu mudo alguma coisa no FortiManager, eu posso fazer o deploy, eu posso entregar as configurações para o FortiGate. Mas se o administrador local do FortiGate mudar uma configuração local, vai ser avisado para o manager e o manager consegue, em tempo real, atualizar essas informações, tá? Então, as mudanças podem ser tanto top-down quanto bottom-up. Quer dizer, do manager eu imponho as configurações para o FortiGate e do gate eu faço uma mudança e aviso o manager que a mudança ocorreu, para que ambos tenham a mesma visão consolidada aí das configurações. Então, eu tenho updates em tempo real dos dispositivos gerenciados aí. Ok, parte de configuração inicial, né? O que a gente tem aí de importante a se falar? Eu tenho uma comunicação constante entre o FortiGate e entre o FortiGate e o FortiManager, tá? Eu tenho um protocolo que é o FGFM, que fica habilitado nas interfaces do Manager e do Gate, que permitem essa comunicação. Uma coisa interessante que ele coloca com relação a design, né? Onde que eu vou colocar o manager, né? Interessante que o manager esteja dentro da minha rede protegida, né? Então, por exemplo, aqui ele tem um FortiGate, um firewall, o FortiManager está dentro da minha rede interna, aí, de uma rede protegida, segura. Os FortiGates que estão distantes podem se comunicar com o manager através de um virtual IP, né? E a ideia eu vou permitir apenas as portas, os serviços necessários para a comunicação ocorrer, né? Somente vou permitir o acesso estritamente necessário para a caixa. Algumas portas que estão disponíveis ali, né? Portas de destino, por exemplo, eu acho que é a mais comum aí, né? A porta 541 ou para IPv4, 542 para V6, a comunicação com o FortiGate se dá, né, ele cria um túnel ali baseado na porta TCP 541, no caso com o FortiGate. Para atualização das subscrições, geralmente isso é feito via HTTPS, né, via 443, como a gente está vendo aí na tela. Nós também temos aí comunicação com syslog, com o servidor DNS, que é necessário permitir, né? E o manager em si está escutando em determinadas portas, esperando conexão, né? Se eu tenho um serviço de cluster, também está escutando em porta 80 e 443 aí para as conexões. Então, essas interfaces que estão descritas ali, né, é interessante que você tenha o cuidado aí de permitir no firewall essas conexões para que serviços aí, por exemplo, rodar um script, rodar uma API, poder criar a configuração de HA, né? Essas portas aqui estão descritas, precisam estar livres para que os serviços fluam normalmente aí. Recomendações de segurança, né? Como a gente havia colocado ali, o manager tem que estar dentro do ambiente seguro e confiável. Procure usar serviços de comunicação confiáveis, né? HTTPS e SSH, né? Nada de HTTP ou Telnet. Tem uma feature interessante também para aumentar a segurança, que vocês devem ter visto também no FortiGate, né? Que é a questão do Trusted Hosts. Eu posso configurar até 10 máquinas que vão fazer com que vão permitir acesso administrativo. Então, o usuário administrador, somente a partir dessas máquinas seguras, é que pode entrar no FortiManager para fazer a gerência. Mesmo que eu tenha o usuário e a senha correta, se eu não estiver numa máquina confiável, eu não vou ser admitido. O login não vai ser permitido. Além da
questão da política de complexidade de senha, né? As senhas, o ideal é você ter senhas seguras, senha forte, né? Impor aquela questão lá de no mínimo 8 caracteres, com maiúscula, minúscula, caractere especial. Os logs, especialmente na questão do Fort Manager, nós tínhamos falado lá que ele pode trabalhar como analyzer local, mas ele tem limites, né? É bom você ter um servidor externo para os logs, especialmente se você quiser guardar os logs aí a longo prazo, né? Enfim, acho que são as principais features aí que ele coloca. Configuração padrão, tá? A porta 1, geralmente a porta voltada para a gerência. O endereço IP aí é o 92.168.199. O que vem habilitado por padrão de serviços aí na porta 1? HTTP, HTTPS, SSH, né, são para poder fazer o acesso inicial. O usuário padrão é admin, tudo minúsculo, e a senha é em branco, a senha vazia. Então, não preciso nem dizer que uma boa prática de segurança seria você usar uma senha forte, né? Alterar a senha padrão aí. Quando você faz o primeiro acesso, você tem aí o Fort Manager Setup, né? Você tem um wizard que ele vai pedir para você registrar o dispositivo no FortCare, né? Nos serviços de segurança aí da Fortinet, né? No suporte online da Fortinet aí. É interessante que a gente tem um escritório regional aí para isso em Uberlândia, né? É um dos escritórios regionais aí para isso, para prover o suporte. Você pode mudar a senha padrão, definir data-hora, de preferência apontar um servidor NTP, né? Para ter uma data-hora correta, colocar um hostname amigável aí para você. Então, essas são as informações que você preenche no setup inicial. E também, obviamente, as opções de conectividade gerais, né? Então, você pode depois aí colocar endereço IP, o endereço do servidor NTP, gateway, né? Default gateway, DNS server, que é o mínimo que você precisa para conectividade. Isso é uma coisa que você precisa preencher aí. Nós temos aí vários comandos get e show, que nós vamos estar vendo com detalhes no laboratório para usar, muito parecido, para quem já tem aí contato com o FortOS para o FortiGate, né? Não reinventaram a roda, né? São praticamente os mesmos comandos aí. Então, quem já está familiarizado com o Firewall, acho que não vai ter grandes problemas aí com o Manager. Por exemplo, ali, né, Get System Status, ele traz para nós qual que é a versão do firmware, se o uso de add-ons está ativa, se as licenças, se tem a licença válida, né? Esse tipo de informação ali no Get System Status. Questões de revisão. Sobre FortiAnalyzer e FortiManager, o que é verdadeiro? FortiManager suporta FortiAnalyzer Reports ou FortiManager tem restrições de login rate em FortiAnalyzers gerenciados aí? Primeira ou segunda? Então, o FortiManager suporta FortiAnalyzer Reports, né? Eu posso rodar os relatórios do Analyzer no Manager. Que porta é usada para comunicação entre o FortiGate e o FortiManager? Para V4. A gente viu que tem duas portas, uma para V4 e uma para V6, num dos primeiros slides lá atrás. Acho que esse aí é fácil, né? TCP 541 para V4, 542, que é o túnel para V6. 514 é usado para syslog, né? E mesmo assim, acho que é UDP e não TCP, né? Não tem nada a ver. Ok. Última parte do capítulo aí é a questão dos casos de uso, né? Então, nós temos aí praticamente aí 3 cenários diferentes de uso do FortiManager. Primeiro caso que ele chama de o retail, né? Eu tenho uma grande empresa com muitas localidades, né? Centenas ou milhares de sites, tem um site central, um data center regional, e eu quero gerenciar esses
essas dezenas ou centenas de localidades aí. De repente, cada localidade poderia ser uma EIDOM diferente, né? Um domínio administrativo, para eu poder gerenciar. Outro caso que nós temos aí, outro caso que nós podemos ter é de uma empresa que presta serviços aí de segurança, por exemplo, uma operadora que tem muitos clientes, cada cliente diferente, ele vai ter ali, vai criar um domínio administrativo e vai controlar, vai oferecer serviços de segurança, né? Vai gerenciar os firewalls dessas empresas pelo manager. Então, aí, ao invés de cada localidade, cada cliente poderia ser uma EIDOM diferente dessa empresa que presta o serviço de segurança aí. Diferenças ali nesses casos, né? Então, por exemplo, né, enquanto a grande empresa, cada localidade poderia ser uma EIDOM, na empresa lá, essa MSSP, esse provedor de serviços de segurança, cada cliente dela seria uma EIDOM com regras políticas e dispositivos gerenciados diferentes e independentes, tá? Essa é a principal diferença que ele nos traz aí. Que mais? O Fort Manager, ele trabalha aí com APIs JSON, né? Para fazer automação de tarefas, então ele trabalha com scripts JSON, inclusive para integração com serviços de terceiro, né? Com ferramentas de gerência de terceiros aí. Ele sugere que você procure aí na Fortinet Document Library, né, maiores informações a respeito, mas eu tenho toda uma parte de programabilidade aí via API JSON desenvolvida aí, disponível para o manager interagir, integrar com soluções de terceiros aí. O que ele traz aí? Qual sentença sobre uma grande empresa de segurança usando Fort Manager é verdadeira? Cada cliente tem um Fort Manager device dedicado ou EIDOMs podem ser usadas para separar os clientes? Acabamos de falar que as EIDOMs podem ser usadas, cada cliente, né, vai ser um EIDOM diferente para essa grande empresa. Que API está disponível no Fort Manager, JSON ou ML? Acabamos de falar também que JSON são as APIs que o Fort Manager utiliza aí, tá? E aí, com isso, a gente conclui esse capítulo da introdução. Vale lembrar, pessoal, eu falei de 3 casos, né? Na verdade, ele mostrou 2, né? Que seria a questão da grande empresa de segurança que usa cada EIDOM pode ser um cliente, ou a grande empresa que cada localidade pode ser uma EIDOM diferente, né? E você tem um cenário menor de uma pequena empresa que tem um pequeno conjunto de dispositivos que estão debaixo aí de uma única localidade, por exemplo. Mesmo assim, o manager pode ser útil, né? Para você gerenciar e entregar configuração para várias caixas de uma vez aí. Ok? Então, com isso, nós encerramos aí a apresentação do primeiro capítulo e vamos ter os laboratórios do módulo 1. Deixa eu aqui. Terminar.